E se quase tudo o que a gente sempre pensou sobre envelhecer estivesse na verdade errado? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa forma completamente nova e muito poderosa de enxergar a nossa saúde e a nossa longevidade. Tudo isso com base nas ideias do livro Outlive. Para começar, vamos pensar numa imagem bem forte que o Dr. Peter Attia usa. Imagina só, você está tentando desesperadamente pegar ovos que estão caindo do alto de um prédio. Pois é, essa analogia dos ovos vai direto ao ponto. Ela mostra um problema central da nossa medicina. Nós passamos décadas nos especializando em pegar os ovos que caem. Só que o resultado é quase sempre o mesmo. O ovo quebra. A grande sacada que o Attia traz é que a solução de verdade não é ficar melhor em pegar os ovos. A solução é subir lá no topo do prédio e impedir que eles sejam jogados. Simples assim. Ok, para a gente entender bem essa mudança de foco, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e diferenciar as duas formas como a morte geralmente acontece. De um lado, temos a morte rápida. Pense em acidentes, infecções graves, problemas que precisam de uma intervenção para ontem. E nisso, a medicina moderna ela é espetacular. Mas aí tem o outro lado, a morte lenta. E é aqui que o jogo muda. Ela é causada pelas doenças crônicas do envelhecimento e é aí que a medicina, digamos, tradicional ainda patina um pouco. E essa abordagem mais tradicional, sabe, essa que foca em reagir quando o problema já apareceu, é exatamente o que o Dr. Attia chama de medicina 2.0. O objetivo principal da medicina 2.0 sempre foi basicamente nos manter vivos por mais tempo, estender nossa vida útil, evitar a morte a qualquer custo. É quase como se o lema de todo médico fosse: ok, ninguém pode morrer no meu turno. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, hoje, cerca de 80% das mortes são causadas por quem? Exatamente por essas doenças lentas, progressivas, que vêm com o envelhecimento. O problema é que esse foco apenas em anos de vida muitas vezes nos leva ao que o Attia chama de década marginal. É aquele período em que a pessoa está viva, sim, mas incapaz de aproveitar a vida de verdade. Pense na história da Sophie, que ele conta no livro. Ela passou seus últimos anos sem conseguir fazer o que mais amava: cuidar do jardim, jogar golfe. Quer dizer, ela estava viva, tecnicamente, mas não estava vivendo de fato. Então fica bem claro, né? O ponto principal aqui é que a gente precisa mudar o objetivo do jogo. A meta tem que ser outra. Em vez de focar só na vida útil ou lifespan, o novo grande objetivo é maximizar o nosso health span. E o que é isso? É basicamente a qualidade dos nossos anos, o tempo que a gente vive com saúde e vitalidade de verdade. Resumindo, o objetivo não é só viver mais, é viver melhor por mais tempo. A ideia é preservar nossas capacidades, tanto físicas quanto mentais, para a gente poder fazer o que a gente ama pelo máximo de tempo possível. É aquela famosa frase, né? Adicionar vida aos anos, e não apenas anos à vida. Bom, e se a gente mudou o objetivo, a gente precisa de uma estratégia completamente nova para chegar lá, certo? E é exatamente aqui que surge o conceito da medicina 3.0. A medicina 3.0 vira tudo de cabeça para baixo. O foco muda de vida útil para health span. A abordagem deixa de ser reativa e passa a ser proativa. Quer dizer, a gente busca prevenir a doença antes mesmo que ela comece. E o mais importante, o papel muda de paciente passivo para um indivíduo que está no controle da própria saúde. E a estratégia dessa nova medicina é muito clara: se antecipar aos 4 cavaleiros. É um nome forte, né? É como Attia chama as doenças crônicas que são os principais motores da morte lenta hoje em dia: doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurodegenerativas como Alzheimer e a disfunção metabólica como a diabetes tipo 2. E aqui tem outra analogia sensacional, a do Titanic. Para evitar o iceberg, não adianta virar o leme 1 minuto antes da batida. É tarde demais. A gente precisa fazer uma pequena correção de curso, mas décadas antes. A grande sacada é essa. Essas doenças começam de forma silenciosa muito antes dos primeiros sintomas. A hora de agir é agora, não quando o iceberg já está na nossa frente. Isso nos leva a uma citação clássica. Tática sem estratégia é o ruído que precede a derrota. O que isso quer dizer pra gente? Que não adianta sair por aí fazendo coisas aleatórias, sabe? Uma dieta da moda aqui, um suplemento milagroso ali. Isso é só tática, é só ruído. A gente precisa de uma estratégia de verdade. E como é essa estrutura?
O processo começa de trás para frente. Primeiro, o objetivo. Defina como seria sua década final ideal. Depois, a estratégia. Como impedir que aqueles 4 cavaleiros se instalem? E só então, em terceiro lugar, vem as táticas. Aí sim entram as ferramentas: exercício, nutrição, sono, saúde emocional. A pergunta que fica para cada um de nós é: o que eu quero ser capaz de fazer aos 80, 90 ou até 100 anos? Beleza. Agora a gente vai amarrar tudo isso, chegando na conclusão final, que talvez seja a ideia mais crucial de todas. No fundo, a grande virada de chave da medicina 2.0 para 3.0 é uma mudança de mentalidade. É deixar de ser um paciente passivo para se tornar o CEO da própria saúde. É sobre assumir a responsabilidade, sair daquele papel de quem só recebe tratamento para um papel totalmente ativo, de quem gerencia a própria saúde. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Uma pergunta que ecoa na cabeça da gente. Afinal, qual é o seu plano para o resto da sua vida? A mensagem central de Outlive é sobre empoderamento. A ideia é que ninguém mais é só um passageiro nesse navio da vida. Agora, cada um de nós é o capitão. É sobre assumir o controle do leme e navegar, com intenção, em direção a uma vida não apenas mais longa, mas que seja, isso é o que realmente importa, uma vida infinitamente melhor.